Essa é a idade do pode tudo. Nessa faixa etária, você pode usar e abusar das cores, texturas. O importante é que você pode em um dia parecer uma mulher sexy e fatal, e no outro ficar com ar de menininha. Vamos começar, como sempre, com o corretivo. Nessa idade, muitas vezes, as jovens podem apresentar um pouquinho de olheira, porque normalmente saem para balada, estudam pela manhã ou muitas já trabalham. E a falta do sono faz com que os olhos fiquem sobrecarregados e é inevitável que as olheiras apareçam. Na modelo Camila, vou fazer uma maquiagem para a noite, onde ela pode sim ir para um evento, para uma festa, para uma boate. Então vou carregar bastante e deixar uma maquiagem bem marcante. Nessa idade não tem muito o que corrigir. O que você vai poder usar e abusar é o que você tem para sobressair. Vou usar também a base rosada e vou aplicar com o pincel para que ela fique extremamente fina, porque a ideia aqui é dar uma cobertura uniforme, mas não há muito o que corrigir. Na hora de aplicar a base próximo aos lábios, procure recolher os lábios para que você possa aplicar bem rente e a cobertura fique Você está vendo como não é a quantidade? Um pouquinho só de base você espalha pelo rosto todo e já dá uma aparência extremamente saudável. Procure usar o tom de pó muito próximo ao tom da base, para que não fique demarcado e que não fique diferente. Pincel redondo, grande, com cerdas macias. Remova o excesso e aplique no rosto todo. Você deve aproveitar para valorizar os olhos, já que pés de galinha e bolsas de gordura passam longe dessa faixa etária. Vou usar e abusar aqui com a Camila. Vou usar um quarteto de sombras, onde eu tenho prata, cinza, branco, e vou fazer um olhar pesado, carregado, para a noite. Lembrando você que é importante começar sempre com a cor mais clara. Marque a linha que divide o côncavo dos olhos com uma cor mais escura. Mas lembre-se que essa cor tem que ser esfumada para que se misture e fique homogênea com as outras.
Com o próprio pincel de esponja, você faz com que as cores se misturem e faz um degradê nos seus olhos. O escuro próximo à raiz, na parte de baixo da pálpebra, e a cor intermediária na região côncava, fazendo com que as cores se misturem para formar o degradê. O lápis, assim como o delineador, se passado dentro dos olhos e de uma maneira grosseira, carregada, vai diminuir o seu olhar. Como a Camila tem olhos grandes, eu posso usar e abusar do lápis. Vou passar primeiro na parte superior, rente aos cílios, e aqui não preciso me preocupar em fazer um traço muito fino, porque a maquiagem já é toda preta e prata. Então ele pode sim ficar um pouquinho mais grosso. Agora na parte de baixo eu vou aplicar o lápis e depois, com o esfumador, vou dar aquele ar de borrado. Depois de aplicado, com a esponjinha, ou se você não tiver, com um cotonete, você suavemente vai esfumando esse traço inferior. Como eu falei, os olhos da Camila são grandes. Eu posso passar na parte interna também. Para iluminar esse olhar, a parte de baixo, você deve repassar um pouquinho da sombra que você usou no tom mais claro, para iluminar esse olhar aqui embaixo. Para terminar os olhos, use e abuse da máscara para os cílios. Passe diversas vezes. Lembre que para dar o efeito de cílios grandes e volumosos, você tem que passar, esperar secar e reaplicar. Feche. Pode fechar. De novo, feche. Feche. Sempre faça movimentos circulares com o pincel, porque isso faz com que você penteie todos os cílios e também passe a cor para eles.
Você pode usar diversas cores de máscara para os cílios. O preto é básico e fica bem com tudo. Pode fechar. Abre. Na parte de baixo, você pode colorir os cílios desde que o pincel esteja na posição vertical, para que ele não fique tão carregado. Vamos esperar alguns minutos e repassar para que os cílios fiquem mais longos ainda. Na hora do blush, eu vou usar um duo, onde eu tenho uma cor mais bronze e uma cor mais clara. O macete para que isso fique bonito é que você misture com o pincel chanfrado, remova o excesso e aplique. Lembrando que se você não sabe o lugar certo, sorria em frente ao espelho, veja onde os maxilares ficam marcados e aplique em direção às têmporas. Aqui você pode usar e abusar e brincar com o blush, porque a ideia é somente dar um ar saudável, já que os olhos estão bem carregados. Termine passando com o restinho que há de pó no pincel em volta do maxilar, um pouquinho na testa e nas têmporas e na pontinha do nariz. Quando você carrega muito os seus olhos, o batom pode ser suave. Para peles morenas, é importante que você não use tons de boca, porque a pele vai ficar muito apagada. Então, o que eu vou fazer aqui na Camila? Eu vou passar um tom de vermelho embaixo, para dar um colorido aos lábios. E depois vou passar um gloss por cima, para dar um efeito bonito. A ideia do batom escuro é só para colorir os lábios, tá? Não que ele vá ficar nesse tom. A quantidade é mínima, somente para que os lábios não fiquem brancos. Sempre que borrar, corrija com o seu amigo infalível, Cotonete. Agora sim, um tom de gloss neutro, só para dar brilho, e misturado com o tom de batom que você passou embaixo. Vai ficar uma cor suave, porém colorida. Pode deslizar os lábios. Prontinho. A Camila tá pronta para qualquer evento, para qualquer festa, para qualquer balada. O importante é que você pratique em casa, treine. Você vai ver que uma boa maquiagem depende de experiência, paciência e muita prática.